O presidente da Câmara nega que tenha feito um acordo com a oposição para a retomada dos trabalhos e endurece as conversas. A repórter Vitória Bel traz as últimas informações e como é que foi a reação de Hugo Motta diante de tudo isso, hein, Vitória? Boa noite, bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqueles que acompanham a Jovem Pan. Pois é, mais cedo o presidente da Câmara, Hugo Motta, justamente negou que teve qualquer acordo de comprometimento para pautar quaisquer projetos, mesmo que seja a anistia ou a PEC de foro privilegiado. E a gente está aqui ao vivo com o líder do MDB, o deputado Isnaldo Bulhões, também aliado de primeira hora do presidente da Câmara, Hugo Motta. Boa noite, líder. Seja bem-vindo à Jovem Pan. Ô, Vitória, boa noite. Eu quero dar uma boa noite ao Tiago, a todos aí da Jovem Pan e a todos que nos assistem também. Falar que é uma grande satisfação conceder essa entrevista para você, aqui ao vivo. Muito obrigada. Líder, a gente viu que ontem teve uma grande movimentação, as negociações duraram durante toda a tarde, reuniões de líderes para tentar desobstruir o trabalho da oposição, a oposição que estava ocupando a mesa diretora, atrapalhando o prosseguimento dos trabalhos. Queria saber como que foram essas conversas ao longo da tarde, de que forma vocês conseguiram evoluir, já que o próprio presidente Hugo Motta disse que ele não se comprometeu com nenhuma pauta, nem de anistia, nem de foro privilegiado. Bom, Vitória, primeiro é que a compreensão do Colégio de Líderes, dos líderes que representaram durante todo o dia nas reuniões, a grande maioria da composição da Câmara dos Deputados, foi uma análise que o movimento estava completamente equivocado. Não foi um movimento de obstrução, foi um movimento de ocupação. Então, causando irritação, causando incômodo, né, a todos os deputados e deputadas que vieram para Brasília para produzir, para trabalhar no plenário. Então, não foi uma questão de negociação. O presidente Hugo Motta e toda a mesa diretora e o Colégio de Líderes permaneceram à disposição para tratar 100% no diálogo, na conscientização, no convencimento. Até que chegou a um ponto que foi tomada uma posição, e nós informamos coletivamente, né, aqueles que estavam fazendo parte do movimento, que a decisão era que aqueles que resistissem a desocupar o plenário iam sofrer sanções previstas no regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, exclusivamente, o que aconteceu foi isso. Não houve abertura de possíveis acordos para pautas que, de forma legítima, a oposição, na verdade, o Partido Liberal, né, e alguns atores de outros partidos, não foi a representação da oposição que ali estava fazendo parte do movimento, colaborando com isso, mas nós entendemos que é legítimo para a oposição, para o Partido Liberal, ou qualquer um outro partido, qualquer uma outra bancada, bloco parlamentar, governo, oposição, defender as suas pautas. Mas você imagina se a negociação partir de uma ocupação de espaços, né, principalmente o plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, iniciar por parte desse tipo de comportamento. Então, correr o risco de abrir um precedente desse nível de gravidade seria um risco muito forte para a democracia que significa e simboliza o Congresso Nacional. Porque daí qualquer partido poderia tomar a mesma atitude para justamente tentar pautar o que quisesse, né? E eu queria perguntar para o senhor que tipo de punição que esses deputados que realmente, até de forma física, impediram o Hugo Motta de tentar chegar à mesa diretora. Vocês chegaram a discutir alguma forma de punição? O que o senhor acha que deve ser feito a partir de agora? Não, na verdade, o que foi discutido no Colégio de Líderes, na presença, né, e na condução do presidente Hugo Motta, estava lá também o vice-presidente Altineu, foi que o que foi limitado no que diz respeito à sanção foi o que a mesa diretora pode aplicar de forma direta, que era até 6 meses de suspensão. Então, assim, a partir do momento que houve a retomada, se é essa palavra que a gente pode usar, ou digamos assim, o encerramento daquele movimento de ocupação no plenário da Câmara, agora sim, o presidente foi muito claro, mais cedo, há pouco você me falou, eu não assisti
a entrevista do presidente Hugo Mota ao Metrópole, como você falou, que agora imagens estão sendo analisadas para ver se haverá alguma movimentação do Conselho de Ética ou da mesa diretora ou de qualquer outra instituição, né, seja partidária ou que tenha competência de representar o Conselho de Ética, venha a acontecer. Então acho que agora é um outro dia, né? O importante é deixar muito claro, de forma equivocada, hoje foi divulgado em alguns órgãos de imprensa, houveram alguns comentários que houve negociação de pauta para que fosse superado aquele movimento. Mas isso não é verdade. Eu estive ao lado, acompanhando o presidente Hugo em quase todos os momentos, e eu posso assegurar, primeiro, que o MDB, a bancada do MDB, participou de qualquer tipo de possível acordo. E segundo, assegurar também o que o presidente já disse, que ele não assumiu nenhum compromisso de pauta. A pauta é definida na reunião de colégio de líderes, sugerida ao presidente e definida por ele. Então isso dependerá, por óbvio, da adesão, qualquer que seja a pauta da oposição, situação, partido, qualquer que seja, diante das discussões nas reuniões de colégio de líderes. Mas na opinião do senhor, esses deputados precisam sofrer algum tipo de punição? Eu acho que fazer pré-julgamento é sempre muito arriscado. Eu imagino que já há uma conscientização da maior parte que aquilo não foi um movimento legítimo, não foi um movimento correto. Se há uma insatisfação dos atores que ali estavam fazendo o movimento, eles fizeram no local errado. O Congresso Nacional não aplicou, nem teve nenhum tipo de decisão, em qualquer que seja ela, que foi tomada por alguns setores das esferas de poder, né? Então, assim, eu até soube que alguns deputados já chegaram a pedir desculpas, a se retratar, né, tanto em suas redes sociais como também alguns órgãos de imprensa. Eu espero que essa conscientização ela permaneça, que ela seja real. Porque o incômodo foi na grande maioria, na massacradora maioria da composição da Câmara dos Deputados durante todo o dia de ontem e também o dia que antecedeu quando iniciaram aquela movimentação. E líder, houve também alguns comentários de deputados, não lideranças, mas deputados em geral, que disseram que Hugo Mota poderia sair fragilizado dessa situação. O senhor avalia dessa forma? Por óbvio que não. Eu acho que quem tem boca diz o que quer. E quem fala muito dá bom dia a cavalo. O presidente Hugo Mota agiu como deve agir o presidente do poder, com respeito aos seus colegas, aos seus companheiros, como presidente de todos os deputados, independente daqueles que votaram nele ou não, ele tomou a atitude correta, com diálogo, com paciência, com compreensão, com diplomacia. Então, a decisão foi a decisão correta. Eu acho que não apenas o presidente Hugo Mota, mas o parlamento sai fortalecido em todos os âmbitos, até no reconhecimento daqueles que equivocadamente provocaram e participaram desse movimento ilegítimo, na minha opinião. Certo, deputado. Obrigada pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Tiago, com você. Bom, a Vitória volta daqui a pouquinho, trazendo o clima no Congresso Nacional. Até já. E antes de passar para os nossos comentaristas, temos um trecho da fala do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele afirmou o seguinte, que ele não negocia qualquer tipo de prerrogativas. Acompanhe. Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum? É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional. E penso que nesta casa mora a construção dessas soluções. Ô Dora, a pergunta que a Vitória fez para o deputado Isnaldo Bulhões, eu faço para você. Hugo Mota sai enfraquecido de todo esse processo, porque hoje, durante todo o dia,
teve informação conflitante de que ele teria negociado com os parlamentares e ele publicamente depois falou que não negociou com ninguém. Olha, eu acho que não. A avaliação corrente entre os comentaristas de política foi de que ele saiu enfraquecido. Eu não, e aí, quando todo mundo diz isso, é aquela profecia que se cumpre a si mesma, né? Mas eu não acho que ele tenha agido de um modo, assim, fragilizado. Porque, primeiro, Hugo Mota foi escolhido entre aqueles 4, 5 candidatos que concorriam aí, eram pretendentes. Ele foi escolhido exatamente pelo perfil conciliador. Ele é isso, tá? Então, nesse episódio, porque quanto mais quente o clima, quanto mais tenso o ambiente, quem comanda o jogo, quem comanda a história, pelo menos de maneira explícita, porque o que houve? Por que essa interpretação de que foi fragilizada? Porque teve ajuda ali crucial, essencial, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Ora, pois foi o Arthur Lira que escolheu o Hugo Mota. Todo mundo sabia, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que ele estaria ali na retaguarda. Não vejo problema algum. Eu acho que foi dada, para o momento, a melhor solução. O encaminhamento era esse mesmo, é assim que se dá na política agora. Não acho que esse episódio tenha sido totalmente superado. Hugo Mota e também Davi Alcolumbre têm um desafio agora pela frente. Como lidar com esse pessoal cuja metodologia é da violência e da provocação. O uso da força, que foi prudentemente evitado na noite de ontem, daria esse pessoal pretexto para responder no mesmo tom de agressividade. Mas também não dá para ficar complacente, deixar por isso mesmo, porque senão eles vão repetir. Então, no meu juízo, a melhor solução é aquela da política. O Congresso tomar consciência de que, em defesa do parlamento, é preciso relegar esse pessoal a um merecido lugar de isolamento. Agora, Vilela, se os parlamentares forem punidos, até mesmo afastamento de meses, será que isso não traz de volta o clima mais quente no Congresso Nacional? Porque, como a Dora falou, a situação não está pavimentada. Exatamente. Cabe ao presidente, nesse momento, reafirmar, demonstrar sua liderança no sentido de fazer com que o clima ele se arrefeça um pouco, de que os ânimos eles deem uma acalmada e que medidas mais extremas elas não sejam tomadas e muitas vezes tomando uma medida em face desses parlamentares, isso pode acabar gerando um contra-argumento, um contragolpe que nos últimos tempos, quando se trata de contragolpe, de contra-argumento, a gente acaba vendo condutas que em outros tempos não seriam imaginadas. Então, eu vejo que cabe ao presidente ter racionalidade nesse momento. O que eu vejo, que talvez seja um diferencial em relação ao ex-presidente Arthur Lira, é que no período do presidente anterior, eu acredito que a situação não teria chegado nesse ponto. Talvez o atual presidente ele tenha negociado bem, tenha conseguido debelar um conflito maior com um jeito, com talento, com traquejo. Mas o comparativo que se faz em Arthur Lira é que Arthur Lira não teria deixado a coisa chegar nesse ponto. E aí sim teria tomado uma posição ou marcado uma posição de mais energia, de mais comando, de mais autoridade.